Não está aparecendo aqui, mas já está. Olá, pessoal. Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, neste Brasil pós-eleições. E a gente começa hoje uma série de programas em que vamos procurar interpretar a situação em que o país está vivendo, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o professor Enio Candotti, que vai estar conosco agora para nos ajudar a entender melhor essa imbróglio que nos metemos. Né? E a Eleonora já vai fazer a primeira pergunta e trazer mais informações aqui sobre o professor, que é um dos mais renomados cientistas do Brasil. Antes, eu queria te convidar a participar da nossa conversa aqui, não só mandando seus comentários, como também procurando levar mais longe a palavra de Enio Candotti, compartilhando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Saiba que tudo fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. Todo o trabalho fica ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora. Professor Enio Candotti, muito obrigada por você estar aqui hoje, vindo diretamente da Amazônia. Enio Candotti, que foi presidente da SBPC por muitos anos, teve um papel importante ali no combate à ditadura militar, depois continuou sempre militando, sempre com muito destaque na área científica. Está hoje no Museu da Amazônia, não é isso? Sim. Então, eu queria começar perguntando como é que o senhor está vendo essa situação. Para onde nós estamos indo, professor? Como sempre, é bom a gente se situar em um ponto de observação e procurar ver a realidade na sua máxima simplicidade. Não digo em branco e preto, mas tentar reduzir o ruído e a complexidade que o momento nos obriga a reconhecer. Mas eu acredito que seja um momento muito importante na vida política nacional, na vida científica, na vida universitária, nas nossas reflexões e até no mundo da arte e da militância por um Brasil melhor. Nós sempre perseguimos ideais, construímos até mesmo utopias e sempre olhamos para essas utopias como um estado de espírito, um motor que nos acompanha em todas as batalhas e particularmente nos acompanhou nos últimos, no meu caso, nos últimos 30, 40 anos, desde os tempos, como você lembrava, da ditadura militar, da militância contra as usinas nucleares, contra a bomba atômica na Amazônia, que lembro em 76 ter justificado a compra de uma série de usinas nucleares pelo governo de então, da ditadura do general Geisel. Éramos contra porque queríamos desenvolver uma física nuclear no país que nos permitisse até mesmo de realizar pesquisas na área e desenvolver uma competência própria, nossa, soberana, e não comprar chaves na mão projetos alemães, até mesmo de enriquecimento de urânio, que eu lembro eram
projetos, hoje está na moda a palavra fake, mas eram projetos falsos, tinham sido vendidos ao Brasil como projetos possíveis e nós, em contato com amigos alemães e na área científica, sabíamos não terem consistência. Esses foram os meus primeiros embates depois de tantos anos que eu passei fora do Brasil. Mas isso era 76, 77, com o SBPC. Hoje, em 84, lembro que nós havíamos conseguido mobilizações populares, participar de mobilizações populares que mostravam um novo tempo para o país. Imaginávamos que a página militar, do autoritarismo, do prendo e arrebento, do presidente a cavalo e os generais desfilando em cavalos brancos à maneira de Napoleão, tinham sido passados para a história como caricaturas de um pesadelo que havia passado. Passamos de 85 a 88, 3 anos preparando uma Constituição, uma nova Constituição que selaria um pacto social que nos permitiria construir, definiria metas para a construção de um país mais justo, mais igualitário, onde os recursos se buscariam em função do seu uso social, de objetivos sociais, e não os objetivos sociais serem dependentes dos recursos disponíveis. Os recursos estariam disponíveis e se buscaria criá-los para que todos tivessem uma assistência de saúde, tivessem escola, tivessem condições decentes, dignas de vida. Por isso que ela se chamou Constituição Cidadã. Mas já naquela época eu lembro que havia forte ruído, havia forte resistência. Militando na área científica, lembro que o ministro da Ciência e Tecnologia, o Renato Ascher, em 87, 88, deixou o Ministério de Ciência e Tecnologia. O presidente era o Sarney, o Ascher era do grupo fiel e seguidor de Ulisses Guimarães, e ele havia pedido demissão, porque, obviamente, Ulisses não estava mais sintonizado com as forças políticas que estavam no governo. Sarney pressionava para que determinados capítulos da Constituição não fossem aqueles que acabaram sendo. Particularmente nos direitos sociais, no desenho de uma sociedade que seria claramente mais justa, mas que para isso deveria proceder a algumas reformas profundas na sociedade. Garantias trabalhistas, o 13º, as 8 horas de trabalho, questões que pareciam ter sido resolvidas naquele grande entendimento, costura que Ulisses Guimarães havia conseguido ao escrever a Constituição. Um ano depois já se percebia que essa Constituição seria questionada. A eleição de Collor foi uma eleição para começar a desmontar a máquina da Constituição, um abandono pelas elites do Ulisses Guimarães. Nos apontava que como é possível que um homem com a popularidade de Ulisses ser abandonado na eleição, desconhecido o seu papel histórico na nossa vida política.
venceu um candidato da Globo, montado artificialmente, não por canhonaços de fake news, mas por montagens manipulações de noticiários pouco fiéis aquilo que havia acontecido nos debates, nas discussões. O opositor a Collor era o Lula de um primeiro tempo, um Lula ainda muito que iniciava as batalhas com grande visibilidade, com participação em debates públicos, e nisto a manipulação da Globo foi determinante para o sucesso de Collor. Deu no que deu. Havia sido feita uma campanha para mostrar quem era Collor. Collor se elegeu gritando contra os marajás, contra a corrupção, Não, naquela época a palavra corrupção não corria, mas era contra os que se beneficiavam da máquina do Estado, que não trabalhavam, eram os famosos marajás, né? E um ano depois se descobria uma rede de intrigas e de má condução da política e das políticas públicas e da gestão do Estado, e uma forte influência de grupos marginais à própria boa condução do governo, que justificaram uma mobilização social para afastar o presidente. E eu lembro, eu estava na presidência da SBPC em 91, que o que nos movia, e a SBPC teve uma participação que hoje, devo confessar, me arrependo de ter participado de ter acreditado que por esse caminho, o caminho do impeachment do Collor, seria uma solução. E descobri isso logo depois do impeachment. Quando, lembro, em certa reunião, fui cobrar a discussão de quem havia corrompido a máquina de governo, percebi que o silêncio era complacente, era cúmplice. Disse, chega, agora não se discute mais quem botou dinheiro nesse angu, né, e ficou por isso mesmo, ou seja, Collor foi eliminado, mas as famosas, hoje sabemos, forças ou econômicas que haviam financiado a corrupção que nós tanto denunciávamos, estavam absolutamente protegidas e não permitiriam que se discutisse. Imediatamente depois surgiram as famosas os canais lembro dos anões do orçamento, lembra? Eram PMDB, eram os G10 da vida, só não apareceram as malas, mas estava claro isso. Ficou, mas não os anões do orçamento não se misturaram com o impeachment do Collor. O impeachment do Collor foi quase um impeachment moral, porque ele traía o povo que o havia eleito. Ele havia sido abandonado pelos seus, por quem o havia eleito. Por isso digo, hoje, vendo, depois de muitos anos, me deixei entusiasmar por um movimento que não tinha consistência. E devo reconhecer que vários, Vanderlei Guilherme dos Santos, que era conselheiro da SBPC, me havia advertido, e o Zé Murilo de Carvalho também.
Eram os únicos dois conselheiros que diziam: não vai por aí, eu acho que você está se deixando levar por um movimento de impeachment que não é um precedente grave na história política, e isso poderá ser utilizado e manipulado mais tarde. Brizola também dizia isto. E de fato foi. Hoje, se pudesse voltar na história, não me associaria àquele movimento naquele momento. Por quê? Porque foi, de fato, manipulado pelo afastamento da Dilma, e foi manipulado pelos Cunha, pelos Temer, pela companhia que a gente conhece, que não esconderam as malas de dinheiro que, no caso dos anões do orçamento, sabe os anões do orçamento como é que justificavam todo o dinheiro que circulava? Que eles ganhavam na loteria. 2, 3 vezes por mês ganhavam na loteria, mas ninguém podia proibir eles ganharem na loteria. Mas é isto que acontecia na nossa história. Passados 30 anos, vemos que a história se repete muitas vezes como uma caricatura. E agora? Como é que olhamos? Eu tenho arriscaria uma leitura que, nesses últimos meses, o candidato que saiu ganhando a eleição, o capitão presidente agora, disse o que queria fazer. Disse com todas as letras. Isto, de certa forma, formou, permitiu que nós nos organizássemos em torno de palavras de ordem a favor da democracia, a favor da poesia, a favor da sabedoria, a favor de utopias, a favor de um país mais justo, mais digno, em defesa das minorias. Quantas vezes ouvimos a maioria deve prevalecer, não há essa história de dar espaço às minorias. Ora, isso foi uma conquista da Constituição de 88. O Estado é responsável também para garantir às minorias o direito de palavra, o direito de se defender, o direito de ter opiniões contrárias, direito à diferença. Isso tudo, vamos dizer, nos vacinou e nos permitiu construir instrumentos de esclarecimento, e nos esclareceu a gente contrária à Constituição de 88, coisa que até agora achávamos quase impossível de existir. Havíamos esquecido que na hora em que a Constituição foi escrita, já havia essas manifestações. Essas mesmas palavras do capitão presidente estavam nos corredores do Congresso em 88. Apenas o descontentamento dos militares, o descontentamento de quem estava tendo as suas propriedades não socialmente aproveitadas e questionadas, as razões para reformas profundas na nossa economia. Imagina que a Constituição chegou a mencionar que os juros máximos deveriam ser 12%. Isso era ideia do Gasparian, que era amicíssimo do Celso Furtado, que era amicíssimo de Fernando Henrique, ou seja, não eram palavras ao vento. Não era palavras ao vento, era uma proposta de economia consistente. Então, descobrimos que
nos programas e no embate que estava agora nos polarizando e polarizava a nação, estavam essas mesmas questões. Como é possível que elas encontrem tanta ressonância em uma fatia tão grande da sociedade? É alguma coisa que devemos entender. Eu não acredito em vocações autoritárias ou desvios de preferências, ou não, é alguma coisa que tem por trás disto interesses, desenhos e articulações muito mais profundas, que tem razões, como na época, razões internacionais, da política internacional. Nunca o país ou o mundo esteve tão próximo a conflitos armados quanto hoje. Há questões como a questão dos BRICS, o Brasil junto com a Rússia, África do Sul, Índia e China. É um fato político de primeira grandeza que justifica intervenções semelhantes àquelas que justificaram a intervenção americana no Brasil no golpe de 64. Então, razões internacionais há de sobra. Questões centrais como o petróleo, o pré-sal, questões como a Embraer, questões são hoje determinantes no tabuleiro político internacional e nacional. Portanto, há grandes interesses de preservar os imensos lucros do capital financeiro. Essas não são pequenas coisas. Os bancos ganharam mais do que todo o orçamento de educação do país, para ter uma ideia do volume de recursos que está em jogo. Então, tudo isso hoje é um caderno aberto. Já foram ditos com todas as letras. Vocês aqui no Tutameia entrevistaram muitas pessoas que, de uma forma ou de outra, deram essa lista. Poderíamos até tentar fazer uma lista grande de pontos. Aliás, domingo você, numa corajosa carta à nação e a todos, alertou a todos: olhem, não pense que daqui a 50 anos se poderá pedir desculpas por aquilo que aconteceu. Aconteceu por isso, e você fez o elenco. Eu acho que poderíamos ampliar esse elenco e detalhá-lo, porque será o nosso livro de todos os dias. E vamos cobrar, vamos resistir. Aquilo que eu imagino é uma espécie de... o que aconteceu ontem foi uma vacinação. Uma vacinação que vai pegar e vai tocar todos aqueles que votaram no capitão, começarão a criar anticorpos ao ver o que vai acontecer. Anticorpos ao capitão. Ao capitão, claro. Toda a proposta. Vamos verificar no concreto, na própria pele, no próprio sangue, como é que nós tínhamos avisado. Quando você diz, não adianta de pedir desculpas daqui a 50 anos, daqui a 5 anos eles vão dizer: mas isso não acreditava que pudesse ser verdade. É verdade, porque não é o capitão. São interesses de grande porte internacional e que não atingem a grande parte da população. Não temos meios de formar uma opinião pública habituada a se interessar pelos problemas internacionais. Podemos sim defender o patrimônio nacional, a Amazônia, o petróleo, mas são frágeis, são defesas que exigem uma certa articulação. Mas quando ocorrerem, quando se começar a ver o sangue correr, no sentido do sangue das veias da nação,
espero que não seja dos militantes, as pessoas aos poucos se darão conta que aquilo que tinha sido conquistado com a democracia poderá vir a ser perdido. Eu não acredito que seja perdido, não acredito que passem. E também não quero dizer que não passarão. Eu sou o passarinho, como dizia o Mário Quintana. Mas é por aí. Não passarão porque essas ameaças vão se desfazer e porque nós as elencamos. E bastará agora quicar uma a uma, não disse, foi a lei trabalhista, a Previdência, o petróleo, a Embraer, a Amazônia, o meio ambiente, a escola, a universidade. Um a um são agressões que serão contidas. Venham para a universidade, venham, vamos ver quem vai conseguir continuar a defender uma universidade livre e capaz de pensar. Talvez seja até estimulante para repensar e pensar a universidade, e a pensá-la quando ela está sendo atacada, eu diria, é mais fácil do que quando ela não está sob pressão. Nisto somos melhores na oposição do que no próprio governo. Reformar uma universidade de dentro em época favorável é muito difícil. Tentamos nesses últimos 20 anos, mas não conseguimos direito. É possível que consigamos agora, frente a ameaças que vêm de ameaças espúrias, mas ameaças de prepotentes, né, de prendo e arrebento. O senhor mesmo viveu uma dessas ameaças na semana passada, né? Pode contar um pouco como foi na semana passada de ataque à universidade lá em Manaus? Estávamos discutindo democracia, convocados pelos estudantes lá em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas, e estavam lá fiscais ou agentes do Tribunal Eleitoral que queriam impedir a manifestação. E eu tive a oportunidade de convidá-los para participar da discussão em defesa do próprio posto de trabalho deles. Eu disse, olha, vocês estão aí graças à democracia que estamos discutindo e queremos defender, porque na época em que eu vivi de ditadura, em 75, 76, na universidade, não se podia discutir e não havia agentes do Tribunal Eleitoral porque não havia eleições. Então, acabaram indo embora, mas não duvido que voltem com a gravação do que dissemos naquela tarde. Então, como defender esse espaço de discussão, como construir uma universidade onde o bom senso, a sabedoria dos poetas possa prevalecer, é algo que continuaremos a perseguir. O nosso alimento é esta utopia e não precisamos temer. Sabemos sobreviver a pão e água, muito mais do que os nossos adversários, que espero não virem inimigos. Mas se forem inimigos, saberemos também construir nossas barricadas. Enfim, tenho a impressão que teremos anos de... Os jovens poderão experimentar o gosto da resistência. Assim terão o que contar para os seus netinhos daqui a 40 anos, como nós agora estamos contando do que aconteceu em 84 e 83, e dos momentos em que Maluf era o candidato contra Tancredo e Maluf era o presidente do mesmo partido que o senhor capitão defendeu e militou
em todos esses anos de vida política. O senhor falou, citou várias vezes aqui a Constituição, a construção da Constituição Cidadã. No discurso depois do anúncio da sua vitória, o capitão reformado usou, entre os livros, levou a Constituição. O senhor acha que ele vai respeitar a Constituição ou ele é uma ameaça à Constituição? Eu acho que a Constituição é uma ameaça a ele. Ele sabe que que todos estão atentos às pequenas impropriedades que ele vier a cometer contra a Constituição. A Constituição é um fiel, é um ponteiro que vai nos, a todo momento, um termômetro, que vai a todo momento nos revelar quais as intenções. Para lá das mudanças que razoavelmente podem ser imaginadas, que devam atualizar essa carta. Nenhuma Constituição é eterna, mas para ele ela é eterna, ela será pétrea. Todas as cláusulas da Constituição serão motivo de observação atenta de um número crescente de pessoas, mesmo entre aqueles que votaram nele. Professor, o senhor falou um pouco sobre a questão da ciência, da evolução da ciência. Muita gente acha que estamos muito ameaçados, né, na construção da ciência no Brasil. Vários projetos já foram interrompidos, já foram sucateados. A universidade, como a gente estava falando há pouco, está sob ataque. Como é que o senhor vê essa resistência na área da ciência e quão pernicioso o capitão pode ser para os cientistas do Brasil? Veja, eu acho que a ciência está na nossa cabeça. As pessoas fazem ciência, as pessoas pensam. É claro que os laboratórios devem ser equipados, é claro que há máquinas em jogo, há financiamentos. Mas em 76, 77, fazíamos ciência sem ter telefone no Instituto. Nem telefone tínhamos no Rio de Janeiro, no Instituto de Física. Se fazia tão boa ciência quanto hoje. É verdade, é preciso recursos porque o número de jovens que se dedicam à ciência se multiplicou por 50 em relação a 10 anos atrás, e os recursos se multiplicaram por 10, por 20. Há fortes restrições ao orçamento de ciência, e sem explicações razoáveis, mesmo recursos vinculados, recursos recolhidos por uma legislação preparada por nós mesmos para que pudessem investir em ciência os recursos necessários para consolidar e fortalecer a indústria nacional. Veja, os fundos setoriais que financiam boa parte da ciência brasileira, ou financiavam boa parte da ciência brasileira, foram inventados dentro de uma política de nova substituição das importações. A substituição das importações era uma política que até 85, 90 prevaleceu, financiando a possibilidade de fabricar no país aquilo que vinha sendo importado e sofisticando esta produção. A partir de 93, 94, com o Itamar e o Antônio Barros de Castro no BNDES, se imaginou que, ao invés de fechar o mercado e manter uma certa restrição e dar vantagens à produção nacional de equipamentos, se recolhesse alguma porcentagem do faturamento, dos lucros das empresas que
se precisavam de equipamentos tecnologicamente avançados para a pesquisa. Isso era para a tecnologia da informação, isso era para a mecânica fina, isso era para eletromecânica, enfim, em todas as áreas, em energia, em telecomunicações, se procurou retirar uma parcela dos investimentos para serem dedicados à pesquisa e desenvolvimento. No governo Fernando Henrique, por ação de bons estrategistas na política de ciência e tecnologia, o Américo Pacheco, outras pessoas, que inventaram os fundos setoriais. Se recolhia das empresas de petróleo, de energia, de telecomunicações, de informática, de transporte, uma pequena parcela que seria dedicada à pesquisa. E com isso se financiou e multiplicou muito o financiamento para a pesquisa durante muitos anos, e ainda estão em vigor. Apenas têm sido contingenciados os recursos, têm sido recolhidos de uma maneira bastante arbitrária, e em sucessivas batalhas se conseguiu descontingenciar esses recursos. Mas essa era a ideia, ou seja, investir em ciência para substituir e dar autonomia industrial, ou para dar competitividade à indústria nacional com investimentos em ciência, que eram investimentos também em formação de recursos humanos, de competência. Isso é que foi a nova política. Eu duvido que tenham coragem de zerar esta política, porque ela é um tiro no pé. Vai haver vai haver um clima de já perdeu, e de se associar aos países compradores, ou, enfim, um terceiro mundo de compradores, e não mais de protagonistas do cenário internacional. Não se pode imaginar que o destino do país seja produzir grãos e carne em um mundo que está tornando tecnológica até a carne. Hoje a carne está sendo fabricada por células-tronco. A China está comprando indústrias de fabricação de carne em laboratório. Ou seja, os nossos pecuaristas que tanto querem balas para ocupar a Amazônia e colocar lá gado, e dentro de poucos anos vão se encontrar com um gado que não saberão para quê e onde vender, porque ninguém mais vai se interessar em comprar boi, vai fabricar a sua própria carne, como vai fabricar vegetais. Ou seja, a ciência hoje propõe fronteiras que não são apenas fronteiras para divulgar notícias falsas e ganhar eleições. Propõe também novos horizontes que deveremos aprender a nos apropriar deles, e não deixar que outros tenham proveito disto e nós fiquemos olhando e observando. Somos um país por demais articulado e grande, e precisaremos para isto de pelo menos metade dos votos do capitão. E vamos convencer as pessoas com exemplos concretos, com uma persistente batalha para defender os valores nacionais verdadeiros, não aqueles que desbotam com a primeira chuva. E vamos ver o que acontecerá com a primeira chuva. Mas, professor, exatamente esse abdicar do protagonismo do Brasil como nação não está na essência
do que foi o golpe contra a presidenta Dilma. Sim. E até as políticas defendidas aí pelo guru econômico do capitão? Claro, eu acho que eles são essa corrente de economistas que acredita, eu sempre digo, tem dois mundos na economia. Aquele que quer ganhar antes e investir depois, e aquele que quer investir antes para ganhar depois. Eles querem estritamente controlar o caixa para investir apenas aquilo que tem e dependem de um caixa realizado, né? E estes querem que o avião voe parado. Avião não voa parado, o avião só voa quando está em movimento e deve ter uma certa velocidade, menos do que isso cai. Caíram todos os aviões que esse pessoal colocou no ar e não deu velocidade ao seu voo. Isso já é clássico na literatura e no comportamento econômico mundial. Veja-se a China, que é tão admirada, segue essas doutrinas. Segue não. Apenas os Chicago Boys acreditam nisto. Mas mesmo a Europa não aceita, e outros países têm sabido conduzir as suas economias com uma dinâmica por vezes agressiva em relação aos vizinhos, mas não pede para a Alemanha parar a sua economia para zerar o déficit público, para com isto se comportar bem frente à comunidade financeira internacional. Qual é o déficit dos Estados Unidos? Qual é o déficit da Alemanha, do Japão, da Inglaterra? São muito superiores, astronômicos, muito superiores aos nossos. Então, vamos ver, que venham. Eu acho que devemos observar com atenção. E se eles tiverem sucesso, reconheceremos que eles tiveram sucesso. Não tenho nenhuma dificuldade mas tenho uma certa dificuldade em acreditar que vendendo a Embraer, vendendo petróleo, vendendo boi e minério, nós consigamos reerguer a nossa economia para entregá-la aos nossos filhos e netos melhor do que a encontramos. O senhor falou agora há pouco, citou rapidamente a Amazônia. O senhor está lá no Museu da Amazônia, conhece profundamente a região, e a gente tem ouvido com muita apreensão entre as pessoas que se preocupam com a Amazônia, que se preocupam com o Brasil, essa política levantada aí pelo capitão, que parece ser destruição da Amazônia, ou de venda, ou de decomposição do ponto de vista ambiental. Da Amazônia, que visão o senhor tem disso? Veja, a Amazônia tem 2 ou 3 problemas. Tensões sociais muito abafadas, muito silenciadas, e devidas à ocupação de terras de modo irregular e expulsão de quem nelas vive. Sejam eles povos indígenas, sejam eles ribeirinhos, sejam eles apenas pequenos agricultores. Por outro lado, o valor da floresta não é popular, não é reconhecido. Pouco se sabe sobre o fato de que uma árvore regenera os seus galhos. Nós não regeneramos nossos braços. Ou seja, as árvores têm qualidades, têm características que ainda devem ser entendidas para entendermos a nossa própria fisiologia. Ou seja, são livros que devemos aprender a ler. São riquezas imensas que podem beneficiar o homem. Vocês sabem que na Amazônia você tem árvores que da casca, de 1 quilo de casca de um uxi branco, se pode extrair poucas gramas de bergenina, que é uma molécula especial usada
na nutracêutica, nos modos de cuidar da pele, enfim, terapêuticos. E essa bergenina vale $100 a miligrama. A miligrama? $100.000 a grama. E isso no catálogo Sigma. É só procurar Google, Sigma e bergenina. Então, é um exemplo de toxinas, de fungos, de valores que estão lá presentes e que devemos aprender a extrair. E estou falando da bergenina porque tem uma patente de um grupo de pesquisadores da Amazônia para extraí-la. Ou seja, temos valores imensos e a invasão ou a destruição com que se ameaça a floresta, o que quer fazer? Abrir terras, tirar a floresta para colocar 1 ou 2 cabeças de gado por hectare. Ou seja, em uma área de 100 por 100 metros, ter uma vaca, um boi pastando. É uma coisa de uma estupidez tão grande e de uma ignorância tão grande que realmente justifica aquilo quando se diz a barbárie vem aí. E isto é um domínio da ignorância em função de um lucro rápido, de desmontar a terra, botar o boi, vender o boi e tirar aqueles R$200, R$300, um boi, que é espantoso. Ora, se esse é o futuro que nos reservam, vão acabar mal. Não vão aguentar por muito tempo, 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas serão corridos pela própria história. Aquela história que por vezes é um tanto lenta em se manifestar, mas é implacável. Não conheço nenhum movimento de defesa do que é razoável que tenha sido destruído na história, muito pelo contrário, demora um pouco mais, mas acaba prevalecendo e muitos tiranos acabaram de pernas para o ar. Então, acho que a Amazônia está sendo ameaçada pela ignorância e, de certa forma, pela nossa, digo aí como científicos, dificuldade em contar para todos o valor da botânica, o valor das árvores, o valor dos insetos, o valor das toxinas, o valor dos venenos, o valor de uma planta que sabe reconhecer o seu invasor, o agressor, e prepara uma molécula ou um produto que possa lhe permitir combater esta agressão e, por vezes, até mesmo comunicar esta solução a uma planta vizinha. São mistérios, são questões que devem ser esclarecidas, estão sendo esclarecidas, são muito mais conhecidas do que se imagina, apenas uma certa timidez dos cientistas em contar quase que a verdade, que essas plantas são seres fantásticos e que nós, por serem tão fantásticos, não conseguimos, não sabemos a linguagem que elas falam, com que se comunicam, e aí, como não sei traduzir essa linguagem, acabou não contando nada. Mas nunca se imagina que o fato de nós não contarmos que há uma linguagem por trás disso, há um livro, há uma escrita que nós estamos tentando decifrar, pode custar a própria sobrevivência desta floresta, dessa árvore, eu estou lá em Manaus montando um museu na floresta exatamente para contar a todos esses fatos. Quando eu digo para alguém, olha, essa planta está conversando com essa outra, ela está desenvolvendo um produto que a defenderá da agressão de
de um inseto invasor, as pessoas me olham um pouco atravessado. Quando eu mostro, digo, olha, ela sabe distinguir a luz vermelha da luz azul, ela vai se inclinar para a luz azul e não vai se inclinar para a luz vermelha. Se eu faço a experiência e mostro isso, todos ficam absolutamente fascinados e nunca mais vão cortar uma planta, vão cortar uma folha, vão ter mais respeito. Da mesma forma como nós temos respeito pelo vizinho, pelo amigo, pelo conhecido, pelo outro ser humano que, quando falamos, nos responde e nos entende. Quando alguém nos entende, é que nós mesmos nos entendemos. Então, passamos a existir em função de ser entendidos pelo outro. E eu imagino que com a floresta acontecerá a mesma coisa. Mas é um caminho tanto longo, precisamos persistir, é um outro fronte de resistência que se abre, que venham ameaçar a floresta. Aí vamos contar com as árvores em movimento, como naquela história do Tolkien, né, que as próprias árvores se movem e participam da resistência. Isso passará das páginas de um grande escritor e de um celebrado texto escrito para a realidade. As árvores vão se mover, mesmo estando paradas, e vamos ver quem é que vai mais longe. Professor, bom, primeiro eu queria agradecer aí a você que está participando, tem uma audiência bacana aí, vai pessoal comentando, conversando entre si. Queria mais uma vez pedir para convidar você a compartilhar nas suas redes essa conversa tão enriquecedora, né? Que traz tanta informação para a gente aqui sobre o mundo amazônico, né? E eu queria trazer aqui uma pergunta de uma dos nossos internautas aqui, a Andréia, falando sobre a Amazônia, pergunta sobre a questão da mineração na Amazônia, fala especificamente do nióbio. O que o senhor pode nos contar sobre, enfim, as defesas, o que é preciso para defender as riquezas do país e, ao mesmo tempo, defender a floresta, enfim? Olha, a questão da mineração é uma escolha trágica. É ruim a mineração e é pior a não mineração. Não temos muita escolha, é muito difícil dizer não se deve extrair petróleo se for encontrado. Se deve causar o menor dano possível. Resistir no não, corremos o risco de ser atropelados pelas nossas exigências radicais. No caso do nióbio e de outros metais, é preciso não cair na cilada dos atuais produtores de nióbio. Aos atuais produtores de nióbio não interessa que sejam encontradas novas jazidas para manter os preços internacionais. E nisso é um jogo pouco claro e é preciso prestar bastante atenção de não estarmos defendendo apenas interesses que não são absolutamente os nossos. Mas também não podemos deixar que aconteça o que aconteceu no Amapá, por exemplo, em que foram abertas grandes jazidas e foram explorados jazidas minerais importantes e depois abandonadas com enormes crateras e Serra do Navio, por exemplo. E o minério foi todo para os Estados Unidos. Como
E está lá como coisa. Mas isso aconteceu toda a Revolução Industrial Inglesa foi financiada com ouro extraído em Minas Gerais, que saiu via Portugal e foi trocado por vinho do Porto, né? E vinho do Porto pago. Infelizmente, a nossa história se repete com requintes inimagináveis, mas eu sempre acho que o que faltou na Amazônia foi aquilo que faltou em Confidência Mineira, ganhar. Os nossos heróis são sempre perdedores. A cabeça de Tiradentes rolou, não foi a como chamava, Manuel da Silva, aquele que acusou o Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, né? Tudo bem, mas o Joaquim Silvério dos Reis apodreceu lá nas catacumbas, claro, na história. O Tiradentes, apesar de ter perdido, ganhou. Sim, mas final. Os milhões de ouro foi. E na Amazônia houve um movimento importantíssimo, um dos primeiros grandes movimentos no Brasil e no mundo, em 1820, a cabanagem, que era libertária, era para libertar os índios, escravos, contra o peso dos colonos portugueses e dos patrões que já davam sinais de intolerância contra o povo e contra os mesmos preconceitos que a gente ouve hoje quando a gente lê as cartas e que ganharam graças ao apoio dos ingleses. Sem os ingleses, a cabanagem não teria sido derrotada. E provavelmente, se a cabanagem tivesse ganho, as relações Brasil-Amazônia não seriam as relações de metrópole-colônia. Hoje, a Amazônia é uma colônia do país. Daqui, o que se decide, o que fazer na Amazônia, se decide aqui na Avenida Paulista, infelizmente. Ou, na melhor das hipóteses, em Brasília. Mas não na Amazônia. Na Amazônia só estão os executivos da política que se define longe dela. Não sou eu que dizia isto, o comandante do Exército, das Forças Armadas lá na Amazônia, o Eduardo Vilas Boas, que hoje está à frente do Exército, dizia isso: a Amazônia é tratada pelo governo central como uma colônia. E eu não quero ser o comandante do Exército de Ocupação. Isso está na Folha, de uns 2 anos atrás. 2 ou 3 anos atrás. Quero ver agora o que dirá o Eduardo Vilas Boas se implementarem a política do boi, da terra, da floresta destruída. Então, há consciência desta subalternidade da Amazônia e do local de onde se extraem matérias-primas, minérios, muito mais do que se investe em conhecimento, em descoberta das novas bergeninas, como que eu estava falando, entende? Que exige, obviamente, investimentos. Não é assim que se colhe bergenina como se colhem as castanhas ou as andirobas, né? Mas é preciso investir pesado. A ciência da mais avançada linha de desenvolvimento. Então, eu acho que a Amazônia é ainda uma das grandes fronteiras nacionais. O Brasil não está completo, o Brasil a nação não foi ainda construída completamente, contrariamente ao que dizem alguns sociólogos. Lá é ainda terra de fronteira, ainda está em negociação, ainda está sujeita à ocupação, à intolerância, à violência. Na Amazônia a gente sente claramente que
o grande salto civilizatório não é entre a necessidade e a liberdade, mas é entre a violência e a não violência. Enquanto não parar a violência na Amazônia, não haverá vida inteligente, não haverá possibilidade de desenvolver ciência, de passar da necessidade à liberdade. É uma antiga observação de Bobbio, essa não é nada de novo, mas se aplica dramaticamente à Amazônia. Eu espero que não venha se aplicar ao país todo. O senhor fala em violência, nós também, na semana passada, ocorreu um caso grave na Amazônia, ataque a fiscais do IBAMA. O senhor podia... Olha, isto acontece, não quero dizer todos os dias, mas não conseguiremos defender a Amazônia apenas mandando tropas para lá, provavelmente com boa ou má vontade. Estava lá este general que eu mencionei, o Eduardo Vilas Boas, que está no comando do Exército, e está muito doente agora, né? Mas quando eu estava lá, ele comandava com mão de ferro as intervenções para evitar as ocupações, e digamos, a destruição da floresta. Ele cumpria a risca, mas sem grande sucesso. Não é possível fazer isso sem a participação da sociedade, de quem vive lá. E uma participação consciente, uma participação que acredite na importância dos manauaras, 2 milhões de pessoas que vivem em Manaus, provavelmente 1,5 milhão, provavelmente 55%, se é para um número da moda, do momento, 55% são favoráveis a destruir a floresta para extrair para madeira e colocar soja ou gado no lugar. Precisamos convencer esse pessoal que não, que aquele é um patrimônio importantíssimo e que nós devemos preservar para extrair muito mais. Mas, como o movimento dos 55 é imediatista, querem riqueza para amanhã. Não a terão. É interessante citar aqui as Forças Armadas, o Exército, que são muito importantes na Amazônia e sempre pareciam ter essa visão nacionalista. E agora a gente está vendo, um pouco perplexo, né? O capitão e representantes das Forças Armadas que estão no entorno desse candidato, desse presidente eleito, uma visão muito entreguista, né? Uma visão de abandono de qualquer nacionalismo. Não, eles serão encantados pela luta, pela guerra ao tráfico de drogas, à ameaça venezuelana, a inimigos falsos. A pauta norte-americana, que eles sabem que é falsa. É isso que impressiona mais. Mas é a pauta do momento. Então aceitam que devem ser contra o tráfico de drogas, porque faz parte do menu que lhes é oferecido. Ou lutam contra o tráfico, ou nós vamos cortar o seu pão e sua água. Então eu acredito que haverá embates importantes e diferenças sérias a ser discutidas. Dentro das próprias sem dúvida. Todo mundo sabe que o problema da Venezuela não diz respeito a uma ocupação militar, isso é um falso problema. A autonomia dos povos, a política externa brasileira sempre se respeitou
a autonomia dos povos. O fato que a Venezuela seja próxima ao Brasil faz dela um pouco um caso especial, mas não tenho notícias de que o Brasil esteja se preparando para combater a Arábia Saudita porque tem um príncipe tirânico, ou o Qatar, entende? Não. O fato que se estivesse o Maduro em Qatar, iríamos, não seria. Então, se essas são pautas falsas, elas vão reclamar quando forem executadas, né? E é aí que vamos ver quem está olhando para o país, quem está defendendo os valores nacionais, quem está defendendo os interesses, a soberania nacional, e quem tem o topete de defender os interesses dos topetistas lá Professor, o senhor é brasileiro, nasceu em Roma. Sim. E estamos passando também por momentos bastante complicados na Itália, que o senhor deve acompanhar bem. Sim. Também tem uma figura lá bastante... Salvini. Isso, de extrema-direita. Hoje à tarde ele... Não, continua. Ele deve ter dado os parabéns. Sim. Imagino. Então, fazemos parte desse movimento mundial, tem relação Brasil-Itália nesse momento, e eu queria que o senhor comentasse o Bella Ciao, que o senhor falou aqui conosco antes da gente começar a transmissão. Pois é, aos poucos o Bella Ciao, que nasceu nas planícies padanas, na planície do norte da Itália, nos arrozais, no trabalho das mulheres que cultivam ou colhem o arroz, e era uma velha canção de trabalho. La mattina appena alzata in risaia mi tocca andare, de manhã cedo, quando eu levanto, tenho que ir para a plantação de arroz, e lá eu devo caminhar na água, vou envelhecer com muita rapidez, e meus pais não chorem por mim. Durante a guerra, os partisanos, a resistência assumiu essa canção popular de trabalho e a transformou no Bella Ciao dos partisanos, Portami Via, o Bella Ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, assim. E isto permeia a vida política italiana. Esse Salvini está encontrando resistência cada vez mais articulada, apesar de se apoiar na política anti-imigração, que é uma política, na verdade, entre a Europa e a África. A Europa plantou ventania na África e agora está colhendo tempestade. O problema é muito mais grave, e não podiam continuar uma política que, desde os tempos do Fanon, desde os tempos da Algéria, desde os 60, já vinha sendo denunciada, e deixaram que isto crescesse, criaram pequenos tiranetes e formaram falsas lideranças na região, e agora estão sentindo o peso de estarem lá próximo, no quintal. E por que eles não investem? Por que não criam um famoso plano Marshall para a África? Por que não promovem? Porque quem está fazendo isso é a China. E os europeus não se entendem sobre como enfrentar uma situação que a China enfrenta a ferro e fogo. E os europeus não tem gente para fazer isso. Tem uma sociedade envelhecida e mimada. E agora sentem-se ameaçados pela presença dos imigrantes. E Salvini é fruto disso, mas eu acho que ele vai desbotar. Ele não vai durar muito tempo. É uma pequeno tiranete de bairro. Não o vejo com
com pique para resistir a movimentos articulados, capazes de pensar a política da Itália em termos maiores. É possível que haja uma transição, faz parte dos períodos em que se deve tomar a segunda dose da vacina. Eles também estão se vacinando. É isso? Professor, a gente quer agradecer muito a sua participação e sempre aqui no encerramento a gente propõe que o nosso entrevistado faça a sua mensagem aos internautas, a mensagem ao país, a mensagem a todos que estão nos assistindo. Não, eu não vou fazer mensagens, eu apenas vou pedir para que mandem mais perguntas e permaneçam alertas, permaneçam mobilizados, não desarmem aquelas barraquinhas que foram criadas com tanta inventividade nessas últimas semanas, onde se convidava a todos os indecisos a comer um pedaço de pão, um pedaço de torta, para discutir política. Eu seria mais moderado, ofereceria um copo d'água, e aqueles que de fato fizerem algumas perguntas interessantes ofereceriam um pedaço de pão, ou lá no norte uma tapioquinha, mas com uma certa cautela. Nós precisamos explicar a todos por que a nossa enorme desconfiança sobre as políticas propostas pelo capitão. Na verdade, não gostariam que o capitão e o soldado, com um jipe que não sabemos a origem, invadam um Supremo Tribunal que nós aprendemos a ver com desconfiança pela sua lentidão, mas talvez uma desconfiança que possa vir a ser uma exigência muito grande com que observamos homens, mulheres como nós, capazes de errar, de ter ideais, de imaginar um futuro ou de ter medo de imaginar um futuro. Esse medo é que me parece estar mais presente em alguns membros do Supremo do que em outros. Um certo receio de ser descartados pela história e ser responsabilizados daqui a 50 anos, quando dirão errei. Muito bem, emocionante aí esse momento aí. A gente então vai encerrando. Antes de dar tchau, eu queria lembrar aqui um versinho que o professor Candotti lembrou, né? Não posso deixar de, já que citou aí o poeta gaúcho, não é isso? De uma poesia do Mário Quintana, né? Então, só para lembrar, a estrofe completa diz o seguinte: todos esses que atravancam meu caminho, todos eles passarão, eu passarinho. É a poesia do Mário Quintana, aí, que foi lembrada pelo professor Candotti. E então a gente quer agradecer muito a sua participação, lembrando que toda aquela entrevista, para ser vista, revista, discutida com os amigos, várias pessoas aqui estão lembrando até do caráter histórico dessa conversa. Então ela fica disponível para você acompanhar novamente no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Vai lá e se inscreve. Isso, inscreva-se no canal, clica na sinetinha para receber notificações aí de novos vídeos. Já tem um monte, tem quase 200 lá, e a gente está sempre produzindo mais aí, que é para tentar contribuir aí com essa informação, não é isso? E tudo fica ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora? Professor Enio, muito obrigada por essa aula aqui.
E, enfim, eu que agradeço a atenção e a honra de ter sido convidado a esse vosso famoso, essa vossa famosa conversa. Ótimo. Ela vista de longe, você não imagina como isso nos ajuda a manter acesa a chama que pertencemos a um país maior. Manaus e a Amazônia é longe, viu? É muito longe. Não tanto pelas 4 ou 5 horas de voo que nos separam, mas porque não estamos no meio da discussão viva. Precisamos todas as vezes criar a nossa discussão lá, entrar em contato, conectar. Estamos um pouco como no tempo do Telex. Não, mas vamos conversar de Amazônia aqui. A gente pode fazer entrevistas remotas e tal. Acho que a gente quer. Isso seria importante, porque precisamos sentir parte desse movimento. A Amazônia é longe, ela é muito inóspita, é muito difícil, tem a sua história, os seus valores e tem sido muito agredida pela política nacional. Não, e agora é o momento de defesa da Amazônia. Claro, total. Estamos prontos, não há dúvida, estaremos... E eu acho que essa consciência de que a Amazônia, parece um chavão, a Amazônia é nossa, essa consciência cresceu nos últimos anos. Claro, não é uma questão de nossa, a Amazônia é a grande biblioteca da nação, que devemos aprender a ler. Não sabemos o que tem naquela imensa biblioteca e está sendo queimada. E como as bibliotecas famosas da história foram queimadas, pode acontecer. E pela ignorância, pela estupidez de tiranos passageiros, mas que são lembrados hoje pelas destruições que provocaram. Bom, temos que ficar atento e aqui vamos discutir sempre, podemos fazer sempre essa conversa, ainda que remotamente ou aqui. Pessoal, muito obrigada. Então, a gente encerra por aqui e curta, compartilhe e assine o nosso canal. Tchau, pessoal. Tchau. Bem. Não deixe de visitar o site Tutameia, está aí na tela. Muito